Boa noite a todos. E nós estamos agora começando a segunda edição, né? Aqui lá foi um teste, já a segunda edição aqui do nosso bate-papo de ciência e tecnologia no seu dia a dia. Hoje falando sobre bioenergia, esse programa está sendo ao vivo aqui do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu sou o ministro Marcos Pontes. Nós temos 3 especialistas em bioenergia e a ideia, desses programas Ciência no Dia a Dia é justamente trazer, os aspectos de algum tipo de tecnologia e como que ela interfere, no seu cotidiano. Ciência e tecnologia está ao seu redor e às vezes as pessoas têm aquela ideia de que aquilo lá está só dentro do laboratório, coisa assim. Não, está dentro, está no dia a dia, Então, para falar hoje sobre bioenergia, nós temos nossos 3 convidados. Eu vou reapresentá-los, que eu fiz, teve um problema, aliás, para você saber por que eu estou fazendo isso aqui, porque teve um problema de som em algumas das redes sociais. Aliás, obrigado por estar aí conosco, acompanhando nas redes sociais. Então a gente vai retomar o assunto aqui, reapresentando o Leandro, Leandro Toledano, CEO da empresa Biomovement, e que representa com exclusividade para o Brasil a Home Biogas, tecnologia israelense, para biodigestores, presente em mais de 100 países. Ele é empresário de sucesso, empreendedor e investidor em produtos e serviços com foco na preservação e acessibilidade do meio ambiente e na economia sustentável. Voluntário global, participou de iniciativas de ajuda humanitárias para levar dignidade a pessoas em situação de risco. Então, Leandro, obrigado por estar conosco, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua atividade. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir aqui nessa discussão sobre bioenergia. Nós estávamos falando sobre esse aproveitamento. A gente começou aqui falando sobre uma coisa mais macro, de empresa grande, produção. E aí vai chegando para dentro das cidades, no dia a dia das pessoas aqui, no reaproveitamento de resíduos sólidos, etc., para a produção de energia, e aí chega na casa das pessoas. Leandro, fala um pouquinho sobre essa parte de reaproveitamento, dos resíduos que a gente tem em casa. Como é que é isso? Aliás, essa é uma pergunta aqui do Matheus Rodrigues, que fez pelo YouTube, perguntando sobre o biodigestor, se seria uma alternativa para o gás de cozinha. Explica como é que é isso aí. Acho que é muito importante, muito fácil nesse momento, depois de 10 anos de desenvolvimento dessa tecnologia que hoje a gente representa no Brasil. Sempre que estivermos falando de biodigestão, a gente falava de obra. Então, furar o chão, chegar em locais remotos ou em não locais remotos, você tem uma obra, você tem um envolvimento de arcos de concreto, então você vai ter vazamento, a vida útil do equipamento é muito curta. Então, todas as experiências que tiveram deixou meio que uma barreira. Uhum. Hoje, a gente tem um produto de prateleira que qualquer pessoa que até hoje, sei lá, se montou um Lego na vida, se montou uma cadeira, pode montar um biodigestor em casa em 2 horas. Qual que é a grande graça desse? É tão fácil assim, É muito simples. São 4 parafusos, 8 canos ali, encaixados. Tem uma parte, umas vídeos de montagem. Essa é a colocação da água, depois o esterco para a geração da primeira leva de bactérias, que vão consumir o resíduo orgânico, Então, ficou muito fácil fazer a gestão. E eu acho que aquilo lá, todo mundo que produz tem um pouquinho de responsabilidade sobre o que produz. E se a gente consegue quebrar no local da produção, e a gente pode falar, vamos pensar em comunidades rurais, ilhas, locais remotos. Exato. Como é que chega um caminhão para retirar esse lixo? Pensar em Fernando de Noronha, que a gente precisa transportar da ilha para o continente esse resíduo orgânico. A gente pode resolver ele lá e gerar ainda de 2 a 3 horas de gás para ele poder cozinhar dentro de casa. Parar de cortar árvore ou cozinhar com esterco, acontece em muitos lugares do Brasil e no mundo. Gerar uma energia limpa, renovável e contínua. E ainda como subproduto, um fertilizante que ele pode fazer a sua próxima refeição. Ele vai plantar organicamente alguma parte da refeição dele. A produção, aproveitando o seu conhecimento para essa parte das cidades, a produção de resíduos sólidos, o lixo, como o pessoal costuma chamar, aliás, chama de lixo, mas ali dentro tem muita coisa útil, Aquele negócio é muito rico ali Sim. dentro, Ela é enorme, Qual mais ou menos o número dessa... Sim, ministro. A gente hoje tem uma geração per capita de aproximadamente 1 quilo
habitante por dia. Né? O Brasil produziu em 2018 72 milhões de toneladas de resíduos. E de lixo urbano, né? Desse total, 42 milhões aproximadamente foram para aterros sanitários. Né? Vamos lembrar, gente, que no nosso país, na grande parte das economias em desenvolvimento, 50% de todo o resíduo é orgânico. São restos de alimento e de matéria que poderia ser aproveitada. Né? O que é interessante no nível doméstico é que a gente vê exatamente, você coloca um resto de alimento ali, você consegue gerar um gás de cocção. Né? Isso foi a grande graça. Né? A gente viu em vários projetos, teve um projeto na Quênia, muito legal, que foi colocado biofósseis, né, biodigestores, que então aquela pessoa que está acostumada a fazer as fezes e passava na frente de casa, no momento que parou de passar na frente de casa, mas está numa biofossa, só que não está gerando a energia para ele, ele não toma conta. Isso. No momento que a gente instalou o nosso, que a gente colocou um vaso sanitário nosso, as fezes iam para o nosso sistema, mas gerava gás para ele cozinhar, todos estavam intactos depois de um ano. A gente fez depois de um ano e foi certificar com empresas e verificou. Então, exatamente, quando a pessoa vê aquele processo local e quanto de lixo que ele estava gerando, e que a gente estava comentando, né? O lixo limpo tem um valor muito grande para a sociedade, para a reciclagem, para os castadores, para as cooperativas, para a economia circular. Aqui no Ministério nós temos uma Secretaria de Empreendedorismo e Inovações. Essa secretaria, ela tem desenvolvido agora uma série de mecanismos, como você falou, uma série de mecanismos para auxiliar empresas, para registrar centros de inovação aqui, utilizando o Ministério como um hub, uma torre de conexão, onde nós temos uma série de suportes para essas empresas, desde suporte financeiro, né, como FINEP, o CNPq, né, um pouco mais para os níveis mais de pesquisas, a Embrapi, outros com fundos de endowment também, que agora, a partir do ano passado, nós conseguimos registrar isso no Ministério, o primeiro que tem utilizado fundos de endowment, outros tipos de fundos para projetos específicos, aí também o suporte para a parte de certificação, a parte de patentes, a parte de gestão, e tudo isso a partir daqui do Ministério, para essas empresas, para esses centros de pesquisa, centros de inovação conectados a essa torre. E com isso utilizar o nosso, vamos dizer assim, o nosso inventário todo de laboratórios, conhecimentos, para auxiliar uma startup que tem desenvolvendo um produto específico. Então, é uma maneira de se utilizar todo esse inventário de ciência que a gente tem para aumentar, vamos dizer assim, a produtividade dessas empresas. Vamos dizer, sair daquele protótipo bonito no canto do laboratório, pegando poeira lá, né, para alguma coisa de mercado. A ideia é justamente levar mercado, chegar a ter recursos, dinheiro, empresas, empregos, etc. A partir, eu vi que a sua empresa está em 100 outros países. Né? Como é que estamos aqui no Brasil em relação a esse mercado? Né, para falar um pouquinho sobre as pessoas ou aqueles futuros empreendedores ou os empreendedores atuais que pensam em trabalhar nesse setor. Né? Como é que você diz a respeito disso? Hoje a tecnologia desenvolveu até esse momento que hoje a gente consegue entregar segurança operacional. 10 anos atrás, quando a própria Home Biogas inicia a nossa trajetória, 10 anos atrás, a segurança operacional, essa continuidade não era real. Não existia. A gente tinha modelos indianos, modelos chineses, formatos ainda que a gente estava muito dominado pela União Europeia em si, em grandes plantas, só que não entregava. Hoje, a gente fala que entrega em grandes formatos, em pequenos formatos. Hoje, como o senhor comentou, em 100 países. Nesse exato momento, a gente está instalando 4.500 sistemas no Nepal. No Nepal. Nesse momento, a gente está com uma turma fazendo uma ajuda humanitária na Índia. E coletamos agora, depois de 9 meses, um trabalho que eu fiz de ajuda humanitária na Guatemala, em uma comunidade. Acabamos de instalar 450 sistemas. Quer dizer, hoje ele é eficiente em qualquer escala. No pequena escala, que até então a indústria nunca olhou para pequena escala, né? A gente parte de um princípio de um instituto para fazer o bem à humanidade, né?
tem uma palavra em hebraico que chama tikkun olam, fazer bem à humanidade, fazer bem ao mundo, que é onde nasce nossa, né? Isso é muito bacana. Sabe que a missão aqui do Ministério, né, a gente costuma falar sempre para ressaltar, se olhar todo o material do Ministério, é a seguinte: produzir conhecimento, né, produzir riquezas para o país. Olha que interessante, está quase, né? Produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, nível industrial grande, produzir qualidade, ou contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né? De uma certa forma está tudo aqui, né, representado. E aí, quando a gente pensa nisso, no governo Jair Bolsonaro, uma das nossas prioridades são certos locais no Brasil que a gente tem muita diferença ainda, muitas diferenças. Então, aqui na parte de comunicações do Ministério, a gente tenta levar, estamos com um projeto grande, chamado MCT Conecta Brasil, levar internet com alta velocidade para a região Nordeste, para a região Norte, para o Centro-Oeste, para melhorar a agricultura, uma série de coisas. Do ponto de vista, né, mais ainda na casa das pessoas, pequenas propriedades, eu acredito também, funciona, né? A gente está falando do dia a dia, né? E esse último ano eu rodei bastante. E fui pelo Nordeste, fui pelo Pará, na Ilha do Cumbu, e fui viver com eles, fui entender realmente qual que é o ciclo, né? Então, eu vi de tudo. Teve alguns casos, eu não estou aqui para vender o produto de forma nenhuma, mas eu falo com tanta emoção, porque no momento que você leva por uma criança, e você dá para aquela criança um fogão e um vaso sanitário, que ela nunca na vida teve, que até então, durante o dia ela faz as fezes no mato longe, só que à noite, por medo de entrar no mato por algum bicho, ela faz na porta de casa, e quando ela acorda de manhã tem pragas. Então, quando a gente fala do dia a dia, né, no Nordeste, a instalação de um biodigestor que faz um ciclo completo numa pequena casa, que é aquilo, né, ele tem 1 ou 2 vaquinhas. Então, o resíduo da vaca, as fezes da vaca entraram no nosso biodigestor, que gerou um biofertilizante que alimentou a palma, que é o alimento daquela vaca, e fez o gás para ele cozinhar. Olha só, o ciclo completo, né? E imediato. Acho que a grande graça, a grande coisa que a gente pode fazer de imediato, esse produto eu posso chegar em qualquer local, numa ilha ou em qualquer local, instalar imediatamente e mudar o rumo daquela comunidade, né? A gente tem sido muito bem aceito, a gente tem conversado aqui em Brasília, e eu fico muito feliz de ver um olhar para... Eu olho totalmente, eu não sou terceiro setor, eu não sou uma ONG, eu brinco que eu sou do setor 2.5, né? No final do mês o boleto vem, mas eu sempre olho pela... Nosso propósito inicial é dignidade. Eu acho que é a melhor maneira, né, de você fazer negócio e ajudar a qualidade de vida. O assunto é interessante, a gente deixa, mas é aqui o Marcos Vinícius, do YouTube, ele perguntando sobre levar essa solução de biodigestores para ribeirinhos. Eu queria somar uma coisa, que também de uma das organizações nossa, organização social, né, que é o Instituto Mamirauá de Desenvolvimento Sustentável, e eles têm um trabalho magnífico, e um dos projetos deles é levar um tratamento de água, né, exatamente, tratamento de água para ribeirinhos. Trabalharam com 200 comunidades lá e conseguiram reduzir, né, 85% mortalidade infantil. Você vê como isso é uma coisa... Você fala, isso parece simples, mas olha a importância que tem uma coisa dessa. Então fala um pouquinho sobre biodigestores para ribeirinhos. Ribeirinho me move. Eu sou bem... na Ilha do Cumbu, né? Logo à frente do Belém. E eu fui conhecer o famoso cocotibum, né? Que seria... Isso aí. No linguajar lá na Ilha do Cumbu, né? É uma outra palavrinha um pouquinho mais feia que eu não vou falar agora. Mas vamos falar o cocotibum. O que é? Eles que moram em palafitas, eles têm um buraco, fazem as fezes e ela vai para o rio. E eu passei uma tarde com muitos moradores lá, batendo um papo mesmo, entendendo a vida deles. E me emocionou muito quando um senhor, já vai ter seus 40 e poucos anos, vira para mim: eu tenho muita vergonha quando eu vou ao banheiro e minha filha está tomando banho ou nadando no rio e vê minhas fezes passando pela frente. E é muito comum e diário. E quando a gente fala, né, água, hipoclorito, para decantação, para consumir de água, todo o problema de saúde. Mas sobre biodigestão, temos um funcionando em um restaurante na Ilha do Cumbu. Construímos uma palafita, porque tem o sobe e o desce do rio. E instalamos 4 sistemas num restaurante. Hoje a gente faz gestão desse restaurante. O lixo orgânico, o resíduo, a costelinha do tambaqui, a cabeça do peixe, todo o resíduo orgânico e
joga gás para ela lá no fogão. Eu vi a rotina de uma pessoa moradora ribeirinha. Então uma senhora, ela pega aquele barquinho de meia hora a 4 horas para chegar no Belém, pagou R$10. Aí ela desce no Belém e ela vai comprar um botijão de gás. Só que ela não consegue carregar esse botijão de gás. Mais R$10 para alguém carregar. Aí ela senta no barco, paga 10 para ela e mais 10 para o botijão. Nossa, vai dizer como é que vai ficando. E aí até voltar para casa para esse botijão de gás. Então hoje a gente já tem esses casos funcionando e mudou completamente essa rotina. Enquanto você estava falando disso, eu estava lembrando de um dos programas da ministra Damares, que é Abrace Marajó. Nós estávamos falando, eu estava visualizando também lá, ela falou de uma série de problemas. Esse é uma dos projetos agora no governo Jair Bolsonaro, coordenado pela ministra Damares, em torno de Marajó, que eu acho que vai ser uma coisa muito bonita a ser feita ali. A gente vê quanta coisa que a gente pode ajudar com tecnologia, são coisas que não são complexas de se instalar. Sim, né? Sim. E são muito importantes para o dia a dia. Esse aqui é uma camisa do Biogás for All. E você vê que a etiqueta é de Israel. Ah, é? Veio comigo. Aqui, ó. Tá escrito aqui em hebraico. Tá escrito em hebraico. Então, vamos ver quem ganha essa camisa aqui do Home Biogás. Oi? Pergunta? Eu não sei qual pergunta que a gente faria. Eu pedi para eles fazerem uma pergunta. Quem se arrisca a fazer uma pergunta para eles responderem? Quem responder certo, ganha a camiseta. Bem simples. Uma pergunta bem simples. Vai lá. O gás metano, como que ele é chamado? CH? Quem conseguir colocar? CH o quê? Qual é a fórmula do gás metano? Fórmula do gás metano. Qual é a fórmula do gás metano? Valendo essa camiseta. A pergunta bem de ciência e tecnologia, essa eu gostei. E a gente já deu uma dica. Já responderam ali. Vamos ver. Mas na audiência não vai. Não, na audiência não. Tem que ser o pessoal lá de casa. CH4, Almir FSB. Aí, ó. CH4. Almir. Parabéns, Almir. Ganhou, Almir. Tá aqui, ó. Do Instagram. Não esquece de mandar o endereço. Não esquece de mandar o endereço. E olha, gente, eu queria aproveitar, né, esse momento aqui final para agradecer muito a presença de cada um. Queria pedir as considerações finais do Eduardo para começar. Eu é que agradeço em nome do LNBR, do CNPEM, o convite. Foi um prazer estar com todos aqui. Eu diria talvez algumas palavrinhas bem simples. A gente não vai esgotar o assunto de bioenergia aqui. Então, para vocês lembrarem que a gente precisa de um mundo mais sustentável, com tecnologias mais limpas, a bioenergia faz isso. Para a gente ir além da bioenergia, eu diria que a gente precisa da biotecnologia industrial. E eu convido vocês a virem ao CNPEM, visitar a gente. A gente tem 2 dias do ano que a gente abre para visitação, normalmente em junho. O ano passado nós recebemos 16 mil pessoas. Olha só. Temos programas de estagiários, temos programas de bolsistas de verão. É um parque de diversões para quem gosta de ciência e tecnologia. Para os mais crescidos, as empresas, nós gostamos muito de fazer parcerias, estamos abertos, principalmente para levar a tecnologia de ponta para a sociedade, para gerar riquezas, melhorar a qualidade de vida. Queremos parcerias com as universidades, é muito importante. As universidades complementam aquilo que nós não temos, então isso é muito interessante, muito bom. E eu deixo esse convite final, agradeço muito e venham visitar o Sirius, é um orgulho brasileiro que vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver. Olha, exatamente isso que ele falou aqui. Visitem o CNPEM, visitem o Sirius, é algo que realmente dá orgulho, né? Você olha aquilo ali, dá orgulho. Então, vão lá, visitem. Aliás, visitem as nossas unidades de pesquisa espalhadas aí pelo Brasil, as unidades do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, né? Baixa a revista, o PDF da revista, dá uma olhada, né? Aquela perto da sua casa, lá, vai lá visitar. Tenho certeza que você vai gostar e a gente precisa de mais pessoas na ciência e tecnologia. Tatiana, as considerações. Ministro, agradeço muito a oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Trazer a ciência para o dia a dia.
Gostaria de aproveitar também a oportunidade de convidar todos para visitar a nossa planta de biometanização, né, que transforma o resíduo orgânico em biogás em composto. Tá? A planta está em operação no Ecoparque do Caju, no Rio de Janeiro. Tá? Então, todos estão convidados pela Conlurb para fazer essa visita, tá bem? E foi uma tecnologia desenvolvida também com o apoio, né, desse fomento à pesquisa, foi uma tecnologia com apoio do BNDES, né, e então a empresa Metano e a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, agradeço sempre, né, e que foi levada à Conlurb. Quero também agradecer a grande parceria, né, da usina Decoagro, do setor sucroenergético, e que a gente alavanque essas tecnologias para que os benefícios cheguem não só às casas aqui dos brasileiros. Lembrando que o nosso planeta é um só, não existe fora. A mudança toda do sistema de transição energética deve ser global. Olha só, gente, isso que ela falou é importante. Do ponto de vista de quem olhou o planeta de fora, a sensação que a gente tem é que é como se fosse uma grande espaçonave, né? Todos nós aqui como tripulantes dessa espaçonave, com recursos limitados, é importante que a gente preserve esse nosso planeta. E isso é para cada um, não é de uma empresa, não é do governo, não é de uma organização, é de cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Pense, né? Como que a gente pode preservar? Lembra dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Olha, obrigado muito pela participação. Leandro, como é que... Quero agradecer muito poder participar desse bate-papo tão enriquecedor, falar do dia a dia e levar para a população o que a gente realmente pode fazer com a ciência e com a tecnologia. Uma pequena coisinha que eu gostaria de comentar, ministro. A Biomovement, né, no Brasil, agora em fevereiro faz nosso primeiro ano de Brasil. A Home Biogas em si faz 10 anos. E com muito orgulho eu falo que porque começou em fevereiro, existia uma espera por uma mudança que eu acreditei e como muitos brasileiros acreditaram, e a gente vê hoje ministérios e pessoas fazendo a diferença e mudando a cara do nosso Brasil. Eu tive a oportunidade de estudar fora há muitos anos, estou de volta ao Brasil empreendendo porque eu acredito nisso, esperei com que se concretizasse essa mudança depois das eleições. Tenho muita fé e orgulho de ser brasileiro, de ver hoje todos vocês trazendo o que está acontecendo ao governo do Bolsonaro. Eu fui cabo eleitoral dele com muito orgulho e foi muito engraçado. Eu sei que não é nada a ver, mas acho que é muito legal a gente colocar que muitas amigas da minha esposa falavam, quando ele foi eleito, me ligaram, votei porque você falou. E me cobram por isso. A gente está num caminho sem volta. A Terra é uma só, a gente precisa melhorar a vida das pessoas, a gente tem que trazer dignidade às pessoas, e a ciência e a tecnologia. Eu creio que tecnologia com sustentabilidade é a única maneira da gente fazer com que esse mundo melhore e traga para as próximas gerações uma terra que se possa viver. Muito obrigado. Excelente. André, obrigado mesmo. Queria aproveitar esse momento. Olha só, bacana, hein? Obrigado. Queria aproveitar esse momento também para agradecer o Felipe Borges Rummel, né, do curso de Biotecnologia, né, que tem acompanhado a gente aí em todos os programas. Então, obrigado, está no Facebook. E para aqueles que ganharam, né, os pets, etc., lembrar de mandar. Olha, o pessoal detesta que eu faça isso. Né? Manda aqui para ascom, né, ASCOM, ascom, @mcetic.gov.br. Gente, a você que está nos assistindo aí, muito obrigado por estar conosco. Nessa mais de uma hora, a gente sempre passa do tempo, não tem jeito, mas o assunto é muito bacana. Queria agradecer a participação de cada um de vocês, né, agradecer pelos conhecimentos, pelo carinho, né, e dizer que o governo Jair Bolsonaro, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCETIC, está aqui justamente para isso, né, para ajudar, né, na nossa missão a produzir conhecimento, produzir riquezas para o país, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Isso a gente faz com muito carinho para cada um dos nossos brasileiros. Obrigado a você, obrigado a todos aqui assistindo também.
Obrigado novamente pela participação. Vejo vocês na semana que vem em Ciência e Tecnologia no Dia a Dia. Grande abraço. Tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro Marcos Pontes. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.